Nós queremos dar a você uma boa noite e agradecer a Deus porque pudemos estar com você nesta noite. Tivemos um problema técnico, de conexão, mas estamos agora juntos para adorar ao Senhor. Obrigada pela sua presença conosco. Compartilhe com seus parceiros para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento, porque o Senhor ele tem sido muito bom para nós. E se é um lugar que nós devemos nos esconder, é nos braços do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, que você comece essa semana em rumo àquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus abençoe, sinta-se abraçado por nós e por Deus nessa noite. Amém? Pra me encontrar.
Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui num grande culto de adoração ao Senhor. E é sempre bom nós estarmos louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. Pois nós já estamos com um pequeno grupo aqui conosco no nosso templo. Sejam bem-vindos. Que Deus continue abençoando ricamente a vida dos irmãos. Só passando alguns avisos, como sempre, né? Na quinta-feira nós estaremos às 19h30, né? Estamos mantendo aquilo que o decreto da nossa cidade fez, mínimo de 30 pessoas, já fizemos toda uma separação aqui no nosso templo. Quinta-feira às 19h30, domingo às 9 horas, domingo, culto nosso vespertino às 19 horas também. Nós estamos numa verdadeira e grande campanha de doação de alimentos. Se você depois acompanha a nossa página no Facebook, hoje nós estávamos fazendo evangelismo na porta do Unisul, onde a gente estava distribuindo um folheto e uma máscara. Também conseguimos, né, ganhar. As pessoas nos abençoaram com alimentos não perecíveis. Se você é membro da nossa igreja e ainda não trouxe a sua contribuição, nós estaremos abertos aqui neste horário também. E para você que é membro da nossa igreja, nós também estamos, se você tem alguma dificuldade em depositar seu dízimo no Banco Itaú, nós estamos aqui. E também a sua oferta você pode trazer na casa do Senhor. E só lembrando mais uma vez, compartilhe a nossa página com um amigo seu. Isso é evangelismo. E você não pode deixar de congregar conosco. Estamos aqui de uma maneira virtual e também já de uma maneira física também. Vamos orar? Mais uma vez, vamos orar para que Deus nos abençoe muito aqui, para que a presença de Jesus seja constante na nossa vida. Feche seus olhos, agradeça a Deus. Ó Senhor, eu estou aqui na tua presença. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, porque cremos que o Senhor caminha conosco. Meu Pai, a tua palavra é muito clara, a tua palavra ela toca profundamente, ó Deus, a nossa razão, a nossa emoção. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, clamando por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia na nossa vida. Pai, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir. Ó Deus, muda tantos conceitos, ó Deus, que tem nos impedido de ver o Senhor. Ó Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Abençoe, ó Deus, o nosso país, nosso estado, a nossa cidade tão querida que é Pouso Alegre. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre. Ó Deus, nos abençoe, ó Pai, nos abençoe aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso vinha em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz entoa em teu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz entoa em teu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Você está com o seu celular aí também. 1 Samuel, capítulo 7. Livro de 1 Samuel, capítulo 7. Procure no seu celular, na sua Bíblia. Nós vamos esperar um pouquinho até você encontrar. E nós vamos ler todo esse capítulo. São 17 versículos apenas. 1 Samuel, capítulo de número 7. É uma história muito fantástica, uma história interessante, onde nós vamos aprender o que é cristianismo. E nos diz assim a palavra de Deus: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse toda a nação de Israel. Aqui está uma definição tremenda do que é o cristianismo. Olha que Samuel dá uma definição para nós. O que é um cristianismo? Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, o que vocês têm que fazer? Livrem-se então
dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem somente culto a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, a nação de Israel se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente a Deus. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram ali e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou a nação de Israel como juiz. Quando os filisteus souberam que a nação de Israel estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território da nação de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve paz entre a nação de Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, mas a cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos os seus lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz. E naquele lugar, preste atenção nisso aqui, e naquele lugar ele construiu um altar em honra ao Senhor. É interessante que cada um de nós aqui, você que está me ouvindo, você está aqui conosco também, você já fez um voto a Deus e não cumpriu. Se nós pararmos para pensarmos bem, a nossa vida espiritual, ela parece uma roda gigante. Tem momentos da nossa vida que nós estamos lá no alto, com grande fervor espiritual, mas tem momentos da nossa vida que nós estamos embaixo. E é interessante também, quando nós estamos em grandes enrascadas na nossa vida, você chega para o Senhor e diz: Senhor, agora eu prometo, agora eu juro, agora vai dar certo, eu vou te seguir, Senhor. Você tem boas intenções. Nós temos boas intenções em nosso coração, mas nós temos dificuldades em concretizar as boas intenções que estão dentro do nosso coração. Às vezes também na nossa vida, nós sentimos um momento de solidão, e como nós gostaríamos que alguém nos ajudasse, como nós gostaríamos que alguém estivesse perto de nós,
E esse texto que nós lemos fala justamente sobre a vida do povo judeu, dos dias de Samuel. E nós lemos que 20 anos haviam se passado, desde que a arca fora levada para a cidade de Kiriat Jearim. O povo de Israel, a nação de Israel, eles estavam enrascados, estavam enrolados, eles estavam envolvidos num grande ciclo de prosperidade. E depois havia também um deslize, havia maldição sobre aquele povo, e com certeza o arrependimento. Mas Deus sempre demonstrava sua misericórdia, concedendo àquele povo um novo período de prosperidade. Mas, passado algum tempo, a nação de Israel se esquecia novamente de Deus. Eles se deslizavam, pecavam novamente, e nesse deslize vinha o juízo de Deus sobre o povo. A seguir, de novo, os israelitas se arrependiam, e por causa do arrependimento, Deus derramava a sua misericórdia sobre a nação de Israel. E esse ciclo se repetia várias vezes na nação de Israel. É interessante que no texto que nós lemos, os filhos de Israel estavam agora chorando diante de Deus, porque eles estavam enrascados, eles estavam cercados pela nação dos filisteus, que não davam alívio, não arredavam o pé contra a nação de Israel. Então o povo se arrependeu de todo o coração. Mas é interessante, nesse arrependimento, eles teriam que fazer algo. Isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo também. Eles deveriam deixar de servir os deuses da época. Eles teriam que abandonar toda aquela idolatria. Havia uma deusa que nós lemos no texto, chamada Astarote. Era uma mulher seminua, que era uma deusa nessa época. Havia também ali os Baalins, eram os deuses da prosperidade e da fertilidade. Eles pararam de adorar esses deuses e começaram a servir ao Senhor. Abandonaram toda a idolatria que estava dentro do seu coração. E é interessante que em todos os dias de Samuel, enquanto Samuel estava vivo, a nação de Israel teve paz, e a nação de Israel, ela começou a prosperar. É interessante que no capítulo 7, termina com a nação de Israel no momento de grande prosperidade. Mas já no capítulo 8, começa o novo deslize da nação de Israel. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já fez um voto a Deus e não cumpriu? É interessante também que a nação de Israel também fez um voto e não cumpriu. Você concorda também que a sua vida espiritual é uma roda gigante? Às vezes você está lá em cima, no fervor espiritual, mas em algum momento você está lá embaixo. A nação de Israel também era assim. Quando você se sente enrolado, enrascado, está dando tudo errado na sua vida, você procura Deus, você procura a igreja como um louco e faz promessas que nem sabe se vai cumprir. A nação de Israel também fez isso. Às vezes também você se sente só e gostaria que alguém lhe ajudasse. A nação de Israel também sentiu. Então a nação de Israel clamou: Samuel, nos ajude. Samuel, olha para nós. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? É interessante, quando nós olhamos para o texto, se nós precisamos de ajuda, o texto de 1 Samuel, capítulo 7, ele dá todo passo, todo caminho, para que nós possamos conseguir essa ajuda. E é interessante que o primeiro passo que eu e você temos que aprender é lamentar diante do Senhor. A nação de Israel, ela dirigia
as suas lamentações ao Senhor. E eu preciso compreender que no caminho que eu estou vivendo, esse caminho me levará à morte. Eu preciso pedir perdão a Deus. E esse perdão, esse arrependimento tem que vir com lamento. E o que é lamentar então? Lamentar é olhar em volta e verificar: eu errei, eu falhei. Lamentar é o meu afastamento de Deus, e é por isso que vivo assim. Em Mateus capítulo 5, 24, Jesus nos diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado foi o filho pródigo, que quando ele caiu em si, ao ver-se no meio dos porcos, ele compreendeu que o seu pecado o levou àquela situação. Se você também quer quebrar todo esse ciclo na sua vida, toda essa maldição em volta da sua vida, eu preciso entender, eu preciso compreender que eu estou desagradando a Deus. E eu estou destruindo a minha vida. E é interessante que no texto que nós lemos, só depois de 20 anos, que a nação de Israel caiu em si. E ela lamentou a sua situação. E quando nós pensamos no pecado, o pecado promete liberdade para nós, mas o que ele produz é uma grande solidão. O pecado nos promete uma autorrealização, mas ele gera em nós depois uma grande decepção. A nação de Israel lamentou o seu pecado. Como o pecado também afeta a vida de outras pessoas, há uma dimensão muito grande pela dor produzida em nós, mas a dor também, quando nós pecamos, que nós produzimos no coração das pessoas. Nós causamos, quando nós pecamos, uma decepção na vida de tantas pessoas. E o que a palavra de Deus nos diz? Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso pedir perdão a quem eu atingi, mas também preciso me derramar diante do Senhor. E a maior dor do pecado, quando nós entendemos isso, é que nós estamos desagradando a Deus. E é interessante que o autor do livro de Hebreus nos diz que quando eu peco, quando eu e você, nós pecamos, é como se nós colocássemos os pregos nas mãos de Cristo ali na cruz, como se nós pisássemos mais uma vez no rosto de Jesus. Quando nós pecamos, nós estamos cuspindo novamente naquele que nos ama. Eu preciso evitar o pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Jó capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Eu preciso viver assim. Mas se eu quero também ter uma vida assim, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar de atitude. Se você na sua vida, se você quer ser restituído, se você quer ser restaurado, como a nação de Israel, a palavra de Deus é muito clara. Eu preciso tirar todos os deuses estranhos de minha vida. Eu preciso tirar tudo aquilo que está impedindo o meu relacionamento com Deus. Eu preciso preparar o meu coração para servir ao Senhor. Não basta apenas lamentar. Não basta ter boas intenções, não adianta dizer que você vai, mas você não vai. Eu preciso dar as costas ao pecado. Eu preciso matar o meu pecado. E Samuel falou para o povo: não adianta ter bons pensamentos, não adianta ter fé como apenas o interesse religioso ou um lado curioso. E é interessante que ele dá uma receita para nós. Não adianta chamar de cristianismo essa vida cheia de receitas que muitos estão pregando por aí, que muitas de nossas orações não passam de bons pensamentos.
aquilo que você chama de fé, se você não tem Cristo Jesus na sua vida, é uma curiosidade religiosa. Aquilo que hoje você chama de religião, talvez seja até um meio que você tenta comprar Deus. Mas Samuel chega para nós, no capítulo 7. Ele dá uma definição do que é o cristianismo, da maneira que nós temos que viver. E Samuel diz o seguinte: tire tudo aquilo do seu coração que não agrada a Deus. Se o seu estilo de vida não agrada a Deus, não adianta lamentar. Você precisa fazer alguma coisa. Sirva somente ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Quais são os deuses? Quais são os pacotes de deuses ou pacote de idolatria que você colocou no lugar de Deus? Talvez você tenha colocado a avareza, a prostituição, a fofoca, a preguiça. E é interessante que a palavra de Deus é bem clara. Eu preciso quebrar todas as cadeias da minha alma. Não só as cadeias físicas que a nação de Israel estava. A nação de Israel estava sendo seduzida pela idolatria. Os filisteus, o inimigo de Israel, dominava a nação de Israel na área militar. Mas agora também eles estavam dominando o povo na sua vida espiritual. Baalins, com certeza, havia uma grande preocupação ali com a prosperidade. Quanto mais tem, mais eu quero. Havia também Astarote, a deusa da sensualidade. Os mesmos valores hoje, os mesmos deuses, prosperidade e sexualidade. Mas como isso nos interfere? Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda ao Senhor. Seria bom se você tivesse alguém que interceda por você. Peça que alguém ande com você, que caminhe com você. E o texto que nós lemos nos diz que os filhos de Israel pediram ajuda a Samuel. Se eu quero quebrar tudo isso na minha vida, eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso da ajuda de alguém que compartilhe todo esse pensamento comigo. Por isso que a sua participação na igreja ela é muito importante. E a palavra de Deus é muito clara que nós temos que aprender a levar a carga uns dos outros. A igreja de Jesus, a nossa igreja Batista Betel, tem que ser um lugar de moral, tem que ser um lugar de ética, mas um lugar também que pregue a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E Jesus mesmo disse: se alguém não interceder por essa sociedade, quem vai interceder? Sodoma e Gomorra foram destruídos. Foram duas cidades que foram destruídas, porque ali não havia nenhum justo. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da comunhão dos santos. Uma personagem que me fascina muito na história, e eu gosto de ler a história dela, se chama Helen Keller. Com apenas 1 ano e 7 meses de vida, ela ficou totalmente cega, surda e muda. Provavelmente, ela seria uma mulher muito infeliz, uma mulher revoltada, se Deus não fizesse na vida dela, se Deus não fizesse surgir na vida dela uma mulher também, para ajudá-la. E essa mulher chamava Anne Sullivan, quando Ellen tinha 9 anos de idade. Essa história me fascina muito. Quando ela tinha 9 anos de idade, Anne, com paciência e amor, ensinou-a a falar por meio de toques e a ler pelo método Braille. Quando Ellen morreu, no 1º dia de junho de 1968, com 85 anos de idade, ela já tinha escrito livros, tinha visitado vários países e já era doutora em algumas universidades. Qual o segredo de Ellen?
Qual o segredo da vida para você que está me escutando? Ela teve uma Anne em sua vida. E pouco antes de morrer, ela escreveu um texto que me fascina muito. E tudo tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje, com esse momento. E ela escreveu o seguinte: jovem, use os seus olhos como se o amanhã não existisse. Se eu possuísse a visão por apenas 3 dias, eis o que eu gostaria de ver. Olha essa mulher. O que ela gostaria de ver? No primeiro dia, eu queria ver as pessoas que foram boas comigo e tornaram a minha vida digna. Eu chamaria todos os meus amigos para olhar bem no fundo de suas faces. Eu também gostaria de olhar no rosto de uma criança. E gostaria de ver os muitos livros que foram lidos para mim. Já no segundo dia, eu acordaria cedo, bem cedo, para ver a madrugada e o raiar do sol. Depois eu gostaria de visitar um museu e ali reviver a constante busca do progresso humano. Depois também, eu gostaria de visitar um museu de arte. Como eu gostaria de sentir a alma dos artistas. Já no terceiro dia, eu acordaria de madrugada novamente para desfrutar o último dia da minha visão. Esse dia, eu gostaria de passar com gente, com pessoas. Eu iria ao lugar onde elas trabalham. Eu gostaria de me colocar numa avenida super movimentada para ver o rosto das pessoas e tentar entender o drama do viver diário de cada um. Mas na minha última noite, eu gostaria de ver uma peça de teatro. Eu gostaria de ver uma peça de teatro que falasse do grandioso espírito do ser humano. Quando eu li essa história, eu fiquei impressionado com essa mulher. Se ela tivesse visão, o que ela gostaria de ver era gente, ver pessoas. Não há algo mais bonito na existência da humanidade do que relacionamento. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem um Samuel na sua vida? Intercede por você. Você tem uma Anne Sullivan em sua vida? Você tem alguém que ora por você? Você tem alguém que interceda por você? Você tem alguém que lhe ajuda quando você tropeça? Porque o pessoal, ele se relaciona. O pessoal, ele não se isola. Quanto nós estamos vivendo esse isolamento, como tem gente isolada. O pessoal se relaciona. O pessoal quer ver gente. A igreja é de gente. A igreja é formada de gente. O pessoal se relaciona. O que é individual se isola. É isso que a palavra de Deus nos coloca. Deus nos dá a vitória. Mas eu preciso buscar o troféu. Deus entrega a batalha para nós, mas sou eu que preciso me esforçar para ganhar a guerra. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus em todas as áreas de minha vida. Mas no finalzinho do texto, nós lemos o que Samuel fez, e que eu e você precisamos fazer também. Nós precisamos construir altares de adoração a Deus. É interessante que Deus dá vitória. E o que Samuel fez? Samuel pegou uma pedra e colocou em Mispá e chamou aquele lugar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Neste domingo, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nessa noite, você tem levantado altares em sua vida de adoração ao Senhor e tem declarado para o Senhor todos os dias: até aqui o Senhor nos tem ajudado. Você tem feito isso? Altares que lembram tudo o que Deus fez no passado, e hoje você tem a segurança do presente e do futuro,
porque Deus agiu no passado, e até aqui, neste momento onde nós estamos, que você está me ouvindo, Deus tem nos ajudado. Quem tem passado, tem memória. Quem tem passado, tem memória. E Jeremias declara algo tremendo para nós: eu quero trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. E o nosso desejo, nessa noite, coloque na sua memória aquilo que vai dar esperança, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E é interessante que no final, Samuel sempre voltava para casa. Sempre voltava para casa. E esse tem que ser o seu desejo também, de nós voltarmos para a casa do Senhor. Como seria bom que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, só o individual se isola. Quem é gente se relaciona. Seja livre para voltar à casa do Senhor. Que o seu desejo seja esse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seja livre para voltar à casa do Senhor. E é interessante que o salmista declara isso de uma maneira tão bonita, que até o pardal encontrou a casa do Senhor e a andorinha ninhos para si, mas eu encontrei, Senhor, foi o teu altar. E o que isso tem a ver conosco? O que o salmista queria declarar com cada um de nós? O pardal é um pássaro insignificante, sem valor algum. Talvez você se sinta assim também, mas na casa do Senhor você tem o seu lugar. E a andorinha, que tem um sentimento de liberdade, e ela encontrou a verdadeira liberdade, foi na casa do Senhor. E o nosso desejo é que você encontre o altar do Senhor. No altar do Senhor nós podemos declarar: até aqui, até hoje, até neste domingo, o Senhor me tem guardado, o Senhor tem preservado a minha vida, preservado a minha família, e eu estou aqui diante do Senhor, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado, até aqui o Senhor está comigo, até aqui, hoje e sempre, o Senhor vai caminhar comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jesus caminha comigo. E essa tem que ser a nossa esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e Ele irá satisfazer todos os desejos do teu coração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como reina sobre a terra e céu.
Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. E é tão bom quando a gente entende a palavra de Deus. O que é o verdadeiro cristianismo? Livre-se de tudo aquilo que tem impedido a sua adoração ao Senhor. E depois que você fizer tudo isso, construa um altar de honra ao Senhor. Que nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de libertação, que nós possamos ver todos os dias o Senhor agindo na nossa vida e no final do dia nós possamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E que Deus assim nos abençoe. Amém.